Luas de sangue, um mau presságio para os tempos atuais? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Esse assunto é um assunto bastante interessante, bastante comentado nesses dias, e eu estou aqui para estar explicando para vocês um pouquinho a mais sobre esses acontecimentos, essas luas de sangue, qual o significado delas para nós. E para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever nesse canal. Então, essa é a situação de luas de sangue que está todo mundo comentando agora nesses últimos dias. É uma situação que já estava prevista lá no livro de Gênesis. Dá uma olhadinha lá, eu vou ler com vocês. No primeiro livro da Bíblia, né? O primeiro livro da lei, também chamada de Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia, e o Gênesis é o primeiro livro. E está escrito assim, lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 14 e 15, está escrito assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. Então percebam que além de separar dia e noite, além de determinar estações, meses e anos, também os luminares foram colocados para sinais, tá? Preste atenção bastante aqui, porque isso aqui é bastante importante para o nosso estudo aqui. Então, o que a gente entende aqui é que Deus não colocou os astros lá no céu, lá no firmamento, simplesmente para enfeitar, né? Muita gente até pode imaginar que o sol é só para delimitar o período do dia, a lua à noite, as estrelas para clarear e embelezar o céu à noite, mas não é somente para isso. O que acontece é que os luminares eles foram colocados lá para sinais também. Então, para o leitor, quando ele lê esse texto, ele já percebe que os luminares eles indicam, eles sinalizam acontecimentos futuros. Então, o que acontece? Eles podem ser antecipados. Esses acontecimentos futuros podem ser antecipados conforme vai se estudando o movimento desses astros no céu, né? Então, segundo o Talmud é o livro, né, que contém a reunião dos preceitos, hábitos, tradições e leis dos judeus. Também usado como uma das bases para se entender a religião judaica. Então, o que acontece? Além da Torá, né, que é a lei dos judeus, eles têm também os profetas e tem também Talmud e outros livros também que eles estudam para se entender bem a religião e as tradições. Então, segundo o Talmud, né, que é esse livro onde os judeus se baseiam para estar explicando as suas leis, o Talmud ele fala assim que quando a lua está em eclipse, é um mau presságio para Israel, mau presságio para Israel. E se estiver vermelha como sangue, a espada está chegando para o mundo. Então, o que é uma lua? O que é um eclipse? É quando que, principalmente um eclipse lunar, é quando à noite, né, a lua ela deixa de brilhar e ela se torna escura. E também acontece aquele fenômeno da lua gigante vermelha, que é quando a lua está muito próxima da Terra e acontece um eclipse. Então, é uma lua gigante e com um vermelho assim intenso, chamado de lua vermelha ou de lua de sangue. Então, o Talmud ele explica essa situação, que quando acontece um eclipse, é um mau presságio para Israel. E quando acontece um eclipse com uma lua em vermelho sangue, né, que é chamada de lua de sangue ou lua vermelha, está chegando o quê? Um mau presságio para o mundo. A espada está vindo para o mundo, a espada de Deus está vindo para o mundo. Então, é uma guerra que pode estar sendo anunciada por esses eclipses aí, essas luas de sangue, segundo o entendimento aí dos estudiosos judeus que estudam o Talmud. Então, quando essas luas de sangue ocorrem nos períodos de festas judaicas, lembrando que nós temos 7 festas judaicas que ocorrem dentro do período de um ano, né? 3 festas acontecem na primavera, uma festa no verão e as últimas 3 acontecem no outono. Então, a primeira festa é a festa da Páscoa, a segunda, a festa dos pães asmos, depois tem a festa das primícias. Passado que 50 dias, nós vamos ter a festa de Pentecostes. E depois, no outono, nós vamos ter a festa das trombetas, a festa do Yom Kippur e a festa de tabernáculos. Então, finalizando que o festival anual, que são 7 festas, então, todos os anos eles comemoram essas festas. Então, segundo o Talmud,
quando essas luas de sangue, esses eclipses lunares acontecem aqui no meio dessas festas, é sinal de guerra chegando. Então, essa é uma situação que nós temos que prestar bastante atenção também, né? Porque nós só sabemos do que Deus está nos sinalizando se nós estudarmos, né? Então, é bastante importante que a gente comece a prestar atenção nessas coisas aqui. Então, o que acontece? Por que nós estamos estudando aqui? Porque aconteceram alguns fenômenos de luas de sangue agora, né, nesse mês, e nós vamos ter outro no final do ano, e eu quero explicar para vocês o porquê que isso é importante. Então, segundo esses estudiosos judeus, os movimentos da Lua, né, a situação da Lua, os eclipses e toda a situação que ocorre com a Lua tem muito a ver com o que acontece com a terra de Israel. Então, nós que estamos aqui pesquisando sobre o fim dos tempos, nós temos que estar muito, atentos com o que acontece em Israel, porque Israel é relógio de Deus. Tudo que acontece lá, nós precisamos estudar atentamente, porque com certeza vai estar acontecendo com o restante do mundo, biblicamente falando, não é? Então, alguns acontecimentos que ocorreram no aparecimento dessas luas de sangue, que são mau presságios para Israel, segundo os rabinos, né? Então, aqui alguns fatos que aconteceram, eu vou estar colocando para vocês aqui, ó. Então, em 1493, apareceu uma lua de sangue, e sabe o que foi que aconteceu? Os judeus, eles foram expulsos da Espanha na Inquisição Espanhola, então eles tiveram que sair da Espanha e se espalharam pelo mundo. Então, houve uma lua de sangue, um mau presságio, né? Um acontecimento ruim para Israel. E esse foi assim o que aconteceu lá naquela época, que foi um acontecimento muito importante, né? E trazendo para cá, já para a nossa época, nós tivemos vários acontecimentos. Eu vou pegar alguns, tá? Que aconteceram e que tem relação muito próxima com essas situações de aparecimento de lua de sangue. Em 1949, logo após a instituição do Estado de Israel, lá na ONU, né, que a ONU aprovou em 1948 o Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, o que foi que aconteceu? Logo após esse evento, apareceu uma lua de sangue e houve guerra com os estados ali ao redor de Israel por reconquista de territórios. E os judeus tiveram que lutar ali logo após serem instituídos, ter até novamente a instituição do Estado de Israel e apareceu o aparecimento dessa lua de sangue, não é? Em 1967 também nós tivemos o aparecimento dessa lua de sangue e teve aquela guerra dos 6 dias, né? Quem tiver assim, uma curiosidade de ver, vai lá dar uma olhadinha o que foi a guerra dos 6 dias. A mesma coisa que aconteceu em 1949, né? A guerra por conquista, reconquista de territórios com aqueles países vizinhos ali de Israel. Outra situação bastante importante que aconteceu também foi em 2014 e 2015, que apareceram não apenas uma lua, mas 4 luas de sangue. Inclusive, essas luas de sangue estiveram o aparecimento foi justamente em festas, as festas judaicas. Estas luas de sangue apareceram justamente em meio a esse festival dos judeus, essas 7 festas, né? Então foi muito interessante porque apareceram 4 luas e foi um fato que houve assim, um destaque muito grande, que obteve assim, um destaque muito grande desse ano aí, não sei se vocês se lembram, né? Mas houve muitas pessoas falaram sobre essa situação do aparecimento dessas 4 luas de sangue aí. A primeira lua apareceu no ano de 2014, na festa da Páscoa, a primeira festa, né? São 7 festas, a primeira festa é a Páscoa, e apareceu uma lua de sangue aí em 2014. Depois, no mesmo ano, apareceu a segunda lua na festa de Tabernáculos, no finalzinho do ano. No outro ano, 2015, apareceu novamente uma lua de sangue na festa da Páscoa, e apareceu a 4ª lua em 2015 também, né? Começando em 2014 a 2015, 4 luas. Também apareceu a última na festa de Tabernáculos. Então foram 4 luas, coincidindo 2 na Páscoa e 2 em Tabernáculos. Então muitas pessoas ficaram pensando o que isso poderia estar dizendo, né? E aparece na primeira festa e na última festa. Então, sabendo que essa lua de sangue é um mau presságio para Israel, né? Então, o que a gente conclui é que porque são 7 festas, né? É uma coisa completa,
Então, poderia estar acontecendo o anúncio de alguma coisa que poderia estar acontecendo no próximo ciclo de 7 anos, né? Nós percebemos que essas luas de sangue apareceram no final do ciclo, né? Na virada do Shemitah. Para quem não sabe ainda o que é o Shemitah, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que está tudo muito bem explicadinho para você poder entender que é muito importante. Então, volte lá e dá uma olhadinha nos ciclos de Shemitah. Então, 2014 e 2015 foi o que? O ano do Shemitah, né? E apareceram essas 4 luas de sangue justamente nessas festas. Então, o que isso estaria dizendo? Que possivelmente poderia estar acontecendo alguma coisa bastante grave no próximo ciclo, né? Sabendo que é um anúncio das coisas que poderiam vir, né? Então, poderia estar acontecendo alguma coisa muito grave e muito ruim no próximo ciclo de 7 anos. E o que nós vemos é justamente isso, né? Começou-se novamente um novo ciclo a partir de 2016, terminando em 2022, e nós percebemos aí que houveram várias guerras, guerras pequenas, né? Simulações de guerra. E também lá no ano de 2019 apareceram luas de sangue também. E no finalzinho de 2019 houve o que? A descoberta da doença que abalaria o mundo pelos próximos 2 anos. E começou, então, a descoberta foi em 2019 e a partir de 2020, então, houve toda aquela situação e uma situação que atingiu o mundo todo, né? E o mundo todo foi abalado por essa peste, né? Que acabou se infiltrando no mundo todo e agora nós estamos saindo disso. Né? Terminando o novo Shemitah, nós estamos saindo disso. Então, as 4 luas de sangue que houveram lá, sabendo que um eclipse para os estudiosos aí, os judeus, é uma situação ruim para Israel, e uma lua de sangue é uma situação ruim para o mundo. Então, nós tivemos 4 luas ali entre 2014 e 2015, então situações gravíssimas tanto para Israel quanto para o mundo todo, é o que aconteceu, né? E além de tudo, nós temos ainda a situação dessa guerra que está na Ásia, né? 2 grandes países, 2 grandes produtores de cereais, né? Produtores de cereais estão em guerra e não se vende e não se compra, porque um está com embargo e o outro não pode produzir mais. Então, vai ter um grande problema alimentar no mundo devido a esses 2 grandes países que são produtores de grãos e que exportam alimentos para o mundo todo. Então, o que acontece? Situações muito graves podem ainda acontecer até o final desse ano, né? Desse ano de 2022, que é justamente o finalzinho do ciclo de 7 anos, o ano de Shemitah. Então, esses grandes produtores de cereais, são esses 2 grandes países que estão em guerra lá na Ásia, né? São produtores de cereais, são produtores de grãos, e um não pode mais exportar porque tem muitos embargos colocados sobre ele, né? Não pode mais exportar os alimentos, e o outro não pode mais produzir os alimentos devido à situação de guerra. Então, está acontecendo uma situação bem complicada, porque esses países eles exportam alimentos para a Europa. Então, sem esses alimentos que vêm desses 2 países, a Europa está numa situação bem complicada. Inclusive, até nos Estados Unidos já existem mercados que estão com falta de alimentos, né? Os estoques já estão se finalizando. Então, inclusive, a ONU também, a Organização das Nações Unidas, está alertando para a pior crise de alimentos das últimas décadas. Então, está sendo anunciada uma grande fome vindo para o mundo todo. É uma situação que nós vamos conversar também nos outros vídeos que virão à frente, tá bom, pessoal? Então, outras coisas importantes também estão acontecendo nesse ano, né? Sabemos que esse é o último ano de Shemitah. O ano de Shemitah, o final do ciclo de 7 anos vai se encerrar no dia 25 de setembro, nós já vimos isso, né? Nos vídeos anteriores, então nós estamos aqui atentos, né, para acontecimentos. Então, outra coisa que aconteceu de muito importante aqui também sobre sinalizações dos céus é a lua de sangue, né? A lua de sangue é aquela lua gigante que está próxima da Terra e que acontece então esse eclipse. Ela fica grande com aspecto avermelhado. E ele apareceu então no dia 16 do 5. Interessante anotar que dia 14 do 5 foi aniversário de 74 anos de Israel. Eles foram instituídos como nação em 1948, então estão com 74 anos. No dia 14 fizeram
74 anos no dia 14 de março. E no dia 16 de março aconteceu o aparecimento de uma lua de sangue. Então é um mau presságio, né? Segundo eles mesmos, é um mau presságio. Então é preciso ficar atento sobre isso. E haverá outra lua de sangue também nesse ano de 2022, que vai acontecer em dia 8 de novembro. 8/11 de 2022, novamente uma lua de sangue, né? E o que pode acontecer nesse meio tempo? Entre maio e novembro, o que pode estar acontecendo? Sabendo que o ano, ele se finda no dia 25 de setembro, sabendo que o ano de Shemitah, o ciclo de 7 anos também se finda em 25 de setembro, o que pode estar acontecendo aí até o dia 8 de novembro? Então, precisa estar atento, ok? Então, nós vamos ficar atentos, né, para os acontecimentos entre, né, esse dia 16 de maio, que aconteceu o aparecimento da lua de sangue, né, da grande lua de sangue, e a outra lua de sangue que vai acontecer esse ano também, que vai ser no dia 8/11, 8 de novembro, aparecerá outra lua. Então, vamos ficar atentos entre esse tempo, né, entre maio e novembro, para ver o que vai acontecer, né, sempre procurando ter o máximo de informações possíveis, né, e que também o que vai acontecer? Haverá também a finalização do ano de Shemitah e a finalização do ano judaico, que acontece no dia 25 de setembro. Então, vamos estar atentos ao que vai acontecer aí. Eu vou deixar o último texto para vocês aqui, que fica no livro de Joel, capítulo 2, verso 31, que fala justamente sobre o que? As luas, né? Olha lá. Então, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós sabemos que o dia do Senhor é o que? O julgamento que Deus tem com Israel, né? Por não ter dado ouvidos, por ter se afastado de Deus, eles vão ter um julgamento, né? Que está chamado de os 7 anos de tribulação, que é chamado de o grande dia do Senhor. Então, antes que esse dia chegue, estariam o quê? Sendo avisados disso, né? O sol ficando escuro e a lua se tornando como um aspecto avermelhado, como se fosse sangue. Então, esses seriam os avisos que estariam ocorrendo para que Israel se alertasse. Então, o que acontece? A incidência de luas de sangue tem aumentado nos últimos tempos, né? Eu tive olhando o site da NASA sobre a ocorrência de eclipses totais, né? Existem eclipses parciais, mas eclipses totais no século passado, de 1900 a 2000, houveram 81 eclipses, né? E de 2000 até 2100 haveriam 85, né? Se Jesus não voltasse, haveriam 85 eclipses totais. E nós estamos vendo a incidência muito grande desses eclipses acontecendo. Então, isso tudo é para nos deixar alertas, para que nós nos preparemos para o que está vindo aí, para o que está para acontecer. Então, fiquemos alertas, porque agora já teve um eclipse agora de dia 16 e nós vamos ter outro. Nesse meio tempo, acontecerão coisas e nós temos que estar bem atentos quanto a isso, ok? Então, muito obrigada para você que ficou até agora assistindo o vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo. E eu te espero. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Tchau!